Ei, ei, ei. Som, ei, ei. Som, ei. Som, ei. Graças a Deus, irmãos. Gostaria de pedir que os irmãos que estão aqui presentes, que fiquem em pé para nós estar adorando o nosso Deus. E os irmãos que estão pelo celular, que acompanhem o louvor. Eu vou estar lendo Isaías 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei, a Ti louvarei o Teu nome. Porque tens feito maravilhas e tens executado todos os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. A música que a gente vai estar cantando agora é para chamar o louvor, que a gente possa cantar de coração e saber que Deus tem nos protegido e nos sustentado até agora.
nessa noite. Te louvamos o teu santo nome, porque nos reunimos para te engrandecer, para te celebrar. E rogamos, ó Deus, que tu derrames mesmo da tua graça sobre nós, ministrando ao nosso coração, Senhor. Que o nosso coração seja transformado a cada dia pela tua palavra. Que a tua presença manifesta seja vivenciada pela tua igreja, ó Deus, de maneira individual e coletiva. Que a tua palavra tenha esse impacto tremendo de nos transformar a cada dia para a glória do teu santo nome. Que não haja outro prazer no nosso coração senão buscá-lo, senão adorá-lo, senão honrá-lo, senão servi-lo, senão estar de joelhos diante da tua presença em todo tempo e o tempo todo. Ó Deus amado, e sendo sal da terra e luz do mundo, para a glória do teu nome. Ó Deus, nos reunimos aqui para te celebrar, mas conduza as nossas vidas, sustenta-nos sob a tua poderosa mão, que teu Espírito Santo traduza a tua palavra para o nosso coração, mas não só a traduza, mas aplique, transformando-nos de dentro para fora, para a glória do teu nome, Senhor. Não permita que o nosso coração se acostume com o sagrado, mas que haja temor e tremor no nosso coração, que celebremos a tua gloriosa presença, vivendo para engrandecer o teu santo nome, para honrar a Jesus Cristo, a obra que ele fez, e ó Deus, amar e testemunhá-lo, de que um dia ele voltará e transformará tudo e todas as coisas para a glória do teu nome. É no nome dele, Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aquela ali é maior. Enquanto isso, boa noite a todos, a todas. Para você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe a sua vida, seu coração. Estou vendo um casal ali, Deus abençoe vocês. Está nos visitando pela primeira vez? Qual o nome? Lucas e Pâmela. Deus abençoe vocês. Por causa do distanciamento, não pode cumprimentá-los, mas receba os nossos abraços, tá bom? Volte sempre, uma alegria receber vocês conosco. Por os demais irmãos e irmãs, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 12 ao 28, para você na sua casa também, nos acompanhando, para que assim meditemos. Domingo passado nós falamos, Paulo exortando a igreja de que Cristo vai voltar, e ele fecha verso 11, dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E agora ele dá os conselhos finais. Como que a gente vai fazer isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao 28. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao 28. Diz assim: agora... Porque agora, depois de tudo que ele falou, e dizendo no verso 11, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós,
Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. É triste, muito triste, quando os cristãos negligenciam ou ignoram a igreja local. É impressionante como que cresce o número de pessoas que vão, de uma forma ou de outra, parece que para elas a igreja não faz mais sentido. Participar de uma igreja local, estar em uma igreja local, não faz sentido. Ainda mais agora com a pandemia, a gente entende a profundidade do problema, a responsabilidade de toda a sociedade, dos governantes, mas quando a gente vai vendo que abre-se a oportunidade para que nós possamos nos reunir, o que acontece? Algumas pessoas que têm possibilidade de comparecer à igreja, elas não aparecem, elas justificam, elas, de alguma maneira, já que o culto está sendo transmitido pela internet, então a gente está em paz, não tem problema nenhum, mas às vezes, não é porque tem uma superlotação e isso precisa ser controlado, mas ela já não tem mais motivação nenhuma para estar com a igreja. E isso cai num problema que nós tocamos no domingo passado, que é esse individualismo. Porque uma coisa é a individualidade, então eu estou olhando aqui para indivíduos. Cada um aqui, para você que está em casa, todos aqui têm uma individualidade. Isso é peculiar, você recebeu isso de Deus. E isso é seu, é meu, é nosso, a nossa individualidade. Mas o problema é o individualismo. É quando a gente já não pensa no próximo. Aí eu olho para mim e digo, bom, a minha vida já está resolvida na cruz, já foi tudo resolvido, estou perdoado, justificado. Aliás, o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estou amparado por Romanos 8:1. Então, para mim está tudo bem. Eu não preciso disso. E esse individualismo, ele vai quebrando a unidade, ele vai quebrando a comunhão, porque ninguém quer se envolver com mais ninguém. E esse momento de pandemia, ele é extremamente importante para a gente refletir sobre isso. Não só nas consequências daquilo que o vírus provoca, mas sobre o nosso coração, sobre as nossas convicções. O que significa servir a Cristo? O que significa ser servo de Cristo, discípulo de Cristo? O que significa estar integrado na comunidade que Cristo nos inseriu? Mas também tem um outro problema sério que acontece. Além do individualismo, tem aquilo que é chamado de, C.S. Lewis, ele vai dizer de... fugiu agora a palavrinha, deixa eu lembrar aqui, ele fala do individualismo também, do totalitarismo, lembrei. O que é o totalitarismo? Então eu tenho um grupo, mas eu já não respeito a individualidade de ninguém. Aí esse grupo, essas pessoas são obrigadas a pensar da maneira que eu penso, a falar do jeito que eu falo, a agir do jeito que há um desrespeito pela individualidade. Esse totalitarismo também atrapalha. Então é isso que a gente precisa lutar hoje. Mas lá para os Tessalonicenses, aconteceu outras coisas que Paulo deixa claro para eles, Jesus Cristo vai voltar, mas é importante que vocês valorizem a comunidade local, é importante que vocês vivam juntos, que percebam uns aos outros aí dentro, é muito mais do que frequentar simplesmente, mas olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã, veja a responsabilidade que você tem na vida do seu irmão, veja a responsabilidade que você tem na vida da sua irmã. E a gente entende, porque nenhuma família é perfeita e nenhuma igreja é perfeita. Nenhuma família. Você está aqui, é casado, sabe disso, eu sou casado, sei disso, minha filha está aqui, a gente sabe, ninguém é perfeito. A igreja não é perfeita, no entanto, sem uma família para proteger e suprir suas necessidades, os filhos sofrem e perecem. Por isso, que não tem como, por mais que a minha família seja imperfeita, mas eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho um ambiente que me acolhe, que me alimenta, é onde eu tenho meu apoio, meu suporte. Agora, por que no que diz respeito à igreja local, a gente não vai dar esse apoio? Aí eu julgo que eu tenho capacidade em mim mesmo de sobrevivência. Um dia eu vi uma ilustração
de alguém, né, aliás, foi até o pastor Jonas, aí falou, como que seria uma pessoa que não participa da igreja local, como seria para ela celebrar a ceia para ela mesma? Então ela pega o pão, toma, aí vai do outro lado, pega, volta, pega o cálice, não existe. Então é essa comunidade, é a igreja local, é onde a gente cresce. Então o filho de Deus, a filha de Deus, precisa da família da fé, precisa da igreja, a fim de quê? A fim de crescer, a fim de desenvolver seus dons e servir a Deus. Então aonde que eu cresço, aonde que eu desenvolvo meus dons, aonde que eu me torno uma pessoa madura para poder melhor servir a Deus, é dentro de uma igreja local, não é dentro da minha casa, dizendo, olha, eu já alcancei uma certa maturidade, eu não preciso mais desse espaço. Lê do engano. O próprio Cristo diz, eu edificarei a minha igreja. Aí ele diz, não vai ser um templo, mas essa igreja tem nome. Essa igreja chama Maria Júlia, essa igreja chama Ana Laura, Vitória, Isaías, Almir, William, Lena e por aí vai. E essa igreja que vai sendo edificada, essa igreja que eu vou vendo o meu próximo, é uma família que o próprio Cristo me apresenta. E como que eu vou rejeitar essa família? Como eu olho para essa família e digo, eu não quero fazer parte dessa família. E tem muita gente que às vezes presunçosamente age assim. Aí, a gente olhando para Tessalonicenses, Paulo chega, enfim, delineando uma cadeia de pedras preciosas, que são seus conselhos. E aí ele expõe de uma maneira mais breve, mas cada um deles é de tal valor, que todo cristão como nós aqui, toda a igreja, deve ponderá-lo cuidadosamente. O que é fazer parte de uma comunidade? Então, um tema para a gente pensar nessa noite, a igreja que vive em comunhão com Cristo. É impossível viver em comunhão com Cristo e não viver em comunhão com a comunidade local. Eu posso dizer para Jesus, eu te amo, mas se eu não estou inserido numa comunidade local, se eu não valorizo essa igreja local, se eu não valorizo esse povo, os irmãos e irmãs, que também foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e que são instrumentos de Deus para abençoar a minha vida, o meu amor é falso, eu não amo ele coisa nenhuma, porque o amor a Cristo só faz sentido quando ele é praticado, vivenciado dentro da comunidade. E aí, quais são os aspectos para a gente refletir nessa noite? Em primeiro lugar, que essa igreja que vive em comunhão com Cristo é uma igreja ensinável, ela está aberta ao aprendizado. Versículo 12 e 13, ele diz, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, ou seja, com estima especial, com consideração, os que trabalham entre vós e os que vos presidem, preste atenção, no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, preste atenção, quando ele fala aqui de acatar, ele está dizendo ter em conta, dedicar devida atenção, valorizar. Então, o que a igreja local, ela não só valoriza a comunhão, mas as pessoas que exercem liderança. Não há nada de errado em honrar servos fiéis do Senhor, desde que Deus receba a glória. E isso significa que essa igreja é ensinável, mas ela vai olhar para homens, mulheres, aquelas pessoas que estão engajadas na liderança da igreja, não só pastor, presbítero, diácono, mas todas aquelas pessoas que estão engajadas com liderança, mas apoiar essas pessoas, estar com elas, lutando com elas. Mas com esse cuidado, a glória é de Cristo. A glória é de Cristo, a glória não é do homem, e nunca foi, e jamais será. Então, eu tenho admiradores, pregadores que eu admiro, mas eu não faço deles os meus redentores, porque todos nós só temos um Redentor, Jesus Cristo. Ele morreu e vive, mas o próprio Cristo, apesar de humanos, líderes são estabelecidos para servir, mas Ele coloca pessoas para nos servir, para nos ajudar, para fazer com que a gente cresça, para fazer com que a gente desenvolva nossos dons, para que a gente juntos aprendamos a servir a Deus. Então essa igreja é ensinável, a igreja tem esse coração para aprender. A liderança espiritual é uma grande responsabilidade, uma tarefa muito difícil. Então Paulo está chamando a atenção da igreja e fala, valoriza essas pessoas. Gente que está engajada, mas gente, aqui, o que a gente precisa prestar atenção é o seguinte, veja o que Paulo diz, os que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos admoestam.
Paulo não está falando de gente que tem prazer em apenas ocupar uma posição na igreja, mas está falando de gente engajada, está falando de gente que dá vida, está falando de gente que se dispõe, ou seja, a palavra aqui é aqueles que trabalham, esforçam exaustivamente. É gente que se dá pela comunidade, é gente que se dá pela igreja. É gente que se dedica, que quando está numa posição, aí diz, apesar de ser eleito pela Assembleia, mas eu estou aqui para servir a Cristo. Então, no que depender de mim, vou me dedicar exaustivamente. Eu não vou medir esforço para servir a igreja. Não é ocupar a posição, gente. Não é isso. A gente está próximo das eleições municipais. A gente vai votar em vereadores e prefeitos para simplesmente sentar lá e cruzar os braços. Nada acontece nas cidades, os vereadores. A gente olha e fala, não, eu vou cobrar. Agora pense bem, servir no Rei da Glória, aquele que virá. E aí a gente não serve com essa mesma disposição, no exercício dos dons, para dizer, Senhor, eis-me aqui. Aí Paulo está dizendo, então, observe aqueles que trabalham e dão coração na igreja, que fazem isso no Senhor, e os admoestam, né? Aqueles que os exortam, que ensinam, que têm tempo para você, que dedica para a comunidade. E aí Paulo diz, então, valoriza essas pessoas, porque é uma grande responsabilidade e a tarefa é difícil. Porque não é fácil servir como pastor, não é fácil servir como presbítero, diácono ou em qualquer outro cargo de liderança espiritual. E a razão é simples. As batalhas e os fardos são muitos e, por vezes, os incentivos são poucos. Incentivo aqui não é bater nas costas e falar, ó, top. Não, estou orando com você. Eu não sei as batalhas pelas quais você passa, você enfrenta, mas estamos aqui juntos, intercedendo pela sua vida. Ou passa uma mensagem. Essa semana eu recebi uma mensagem do irmão querido. Como que faz bem ao coração isso? Estou orando pela sua vida, compartilhando um texto da palavra com você. Sabe, seu olho fica marejado. Deus, obrigado. É isso. Aí participa. E outra coisa que a gente precisa aprender como comunidade é abrir o nosso coração, é compartilhar nossas lutas, as nossas batalhas. Esse individualismo tem matado a gente, tem nos destruído. Aí você vê irmãos e irmãs sofrendo, mas ninguém tem coragem de pedir ajuda, de dizer, anda comigo, fica comigo, eu estou precisando, batalha comigo. Está tudo bem? Está tudo bem. Quando não está bem. Porque a gente aprendeu esses cacuetes, a gente aprendeu isso na nossa caminhada cristã, que viver dentro de uma comunidade é viver uma experiência extraterrena, não tem nada a ver. Ou seja, se eu faço parte dessa comunidade, você não tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho nada a ver com a sua vida, e aleluia. Um dia Jesus voltará? Não, jamais. Pelo contrário, se as batalhas são difíceis, então é perigoso quando a igreja não dá o devido valor aos seus líderes. É perigoso quando a igreja não apoia a sua liderança. Incentivá-los a trabalhar, encorajá-los a continuar. Dizer, olha, eu estou orando pela sua vida, orando pela sua família. E aí, não fazer isso somente com o pastor, com presbíteros e diáconos, mas com a presidente da SAF, dos adolescentes, da mocidade, enfim. Todo mundo, então está todo mundo ali incluído nesse relacionamento, essa igreja ensinável. Por quê? É impossível pregar o evangelho de amor numa atmosfera envenenada pelo ódio. Por isso que ele diz, vivei em paz com todos. E essa paz aqui, meus irmãos e irmãs, é cultivada, é mantida, é um viver em harmonia, que Paulo está dizendo. Então, viver em paz. Agora, pensa num ambiente de ódio, numa comunidade onde não há relacionamentos verdadeiros, genuínos, onde, pensa numa comunidade, o quanto ela é destruída por si só, quando não há transparência nos relacionamentos, quando há conflitos, há críticas, há fofocas, quando alguém, ao invés de chamar do lado, a gente vai ver isso aqui, para conversar, espera uma oportunidade onde tem mais pessoas juntas e joga só para criar uma situação constrangedora, só para oprimir, e faz aquilo maldosamente.
intencionalmente, não está pensando na comunidade, não está pensando no bem da igreja, não está pensando que aquilo é uma oportunidade que Satanás pode usar para tentar destruir a unidade da igreja. Então Paulo diz, vivei em paz uns com os outros. Porque se há uma comunidade onde não há paz, onde há ódio, onde há um jogo de poder, onde eu quero prevalecer, onde há uma parcialidade, esse aqui eu enfrento, mas aquele não, esse aqui eu vou lá e confronto, mas esse não, porque essa parcialidade, nesse caso, é muito melhor que se abandone uma congregação em que se é infeliz e torna infelizes os outros, e busque outro em que se pode estar em paz. Porque esse ambiente onde a igreja não aprende, onde não é ensinável, onde não há paz, é um ambiente perigoso. Aí Paulo diz, você é uma igreja ensinável, mas seja também uma igreja vigilante. Porque aí se olha para a liderança aqui e fala assim, poxa vida, então a responsabilidade é do pastor, dos presbíteros. Sim, mas Paulo mostra aqui, a igreja não é formada apenas por liderança, é um corpo. Veja o verso 14 e 15. Exortamo-vos também, irmãos. Então, não está falando aqui, exorta ao pastor e aos presbíteros. Não, exortamo-vos também, irmãos, a que vocês, dentro da comunidade, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, em primeiro lugar, quando ele diz aqui, exortai, é a mesma palavrinha que do consolar, é encorajar, chamar do lado. Então, ele está exortando a igreja, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos. Então, veja por que é importante a comunidade. Vai falar, porque a gente tem essa ideia, eu quando era novo convertido, achava que igreja é um lugar de gente perfeita. Ninguém pecava. Oh, glória. Aí, quando você começa a conviver, primeiro você convive consigo mesmo. Você vai se vendo assim, não, mas eu estou fora do prumo, misericórdia. Se igreja é esse ambiente de perfeição, como que eu me adequo? Porque são tantas tentações, são tantas lutas dentro de mim. Eu luto com ira, eu luto contra a raiva, eu luto contra o pecado no meu coração. Há uma batalha dentro de mim, esse ambiente não é para mim. Porque eu não sou perfeito, eu olho para aquele irmão cantando, tocando, aquele povo sorrindo, eu não consigo me adequar a eles. Por quê? Porque quando você tem abertura na comunidade, e quando tem esse relacionamento dentro da comunidade, aí eu descubro que eu também sou semelhante a você. Aí você descobre que você é semelhante a mim, que nós somos todos pecadores, sustentados pela graça. E que nós estamos aqui exatamente para que possamos aprender. Então, Paulo diz assim, então vocês, irmãos, olhem para a comunidade e admoesteis os insubmissos. Ou seja, exorte eles. E quem são os insubmissos? Essa palavra descrevia originariamente a um soldado que tinha deixado as fileiras. Ela se refere aqui àqueles irmãos que não cumprem o que devem cumprir. Vivem em prazeres imoderados, desviando-se da ordem ou regras prescritas, às quais um dia disseram que obedeceriam e submeteriam. Veja que a questão é séria. Essa comunidade que vive em comunhão com Cristo Jesus é uma comunidade que olha para dentro de si, que percebe gente que saiu do prumo, de gente que agora está vivendo de forma insubmissa. E a gente só vai descobrir uma pessoa com uma mentalidade de Cristo, conversávamos isso hoje de manhã na escola dominical, a gente só percebe isso quando você admoesta a pessoa e ela tem essa humildade para dizer, realmente, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude. Esse é um insubmisso, mas às vezes a gente não olha, a gente vê tanta insubmissão, vê tanto isso. Como o irmão deu exemplo, às vezes é muito mais fácil dizer, mas Jesus vai voltar um dia, né? Ele vai prestar conta. Não. É chamar do lado. Aí Paulo está dizendo, exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. É papel da comunidade, é obrigação da comunidade, é missão da comunidade, olhar para o próximo, olhar para o irmão, para a irmã, que está insubmisso.
E chamá-lo para uma conversa. Agora, detalhe, isso não se faz assim. Exemplo, estou aqui nesse domingo à noite, aí eu chego, Larissa, aproveitando a ocasião. Não é isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando você perceber alguém, vá até ele, chame-o para uma conversa. Porque não tem coisa mais terrível do que uma situação constrangedora. O que é a situação constrangedora? Eu tomo conhecimento de uma situação, ao invés de sentar, conversar, aí não, primeiro eu procuro fulano. E aí, o que você acha? Não, não sei o quê. E você? Tá bem, e você? Não sei o quê. Beleza, aí eu chego na minha conclusão e vou lá e jogo a situação. Paulo diz, não é assim que funciona. A coisa funciona numa conversa. A coisa funciona quando a gente chama perto. Senta aqui comigo, vamos bater um papo. Eu estou percebendo isso. Nós pertencemos a Cristo. Aí se a pessoa, o insubmisso, diz para você ou para mim, você não tem nada a ver com a minha vida, você não tem nada a ver com a minha vida, aí a gente procura a liderança, aí procura o pastor, aí procura o conselho. Ó, vamos sentar, conversei com o irmão, com a irmã, mas estão ali arredidos. Então Paulo está dizendo, olha, então preste muita atenção naqueles que vivem em prazeres imoderados, desviando-se da ordem ou regras prescritas, as quais um dia submeteram e fazem isso deliberadamente. Deliberadamente. Fazem sabendo o que estão fazendo. E Paulo diz, então é papel da comunidade. Essa comunidade que vive em comunhão com Cristo, ela é vigilante. Mas ele diz também, consoleis os desanimados. Igreja também a gente desanima. Tem os desanimados. Então, por isso que Paulo chama a atenção para esse realismo. É a gente tirar aquela ideia de heróis da fé, heroínas da fé, gente perfeita, de oração, que, nossa, fulano, não existe. Somos humanos. A gente tem picos, tem dia que a gente está bem, tem dia que não está legal. Se eu não tenho essa comunidade, se eu não posso contar com essa comunidade de misericórdia, eu vou contar com quem? E quem são os desanimados? Aí ele diz aqui que são aqueles de coração fraco, de mente fraca. São pessoas que às vezes elas começam a enfrentar lutas, e elas não entendem a graça de Deus, elas não entendem o poder de Deus, elas não entendem, é aquilo que eu falei anteriormente, elas não procuram a comunidade, é melhor para elas abandonar o caminho, abandonar a comunidade. Nossa, está tudo muito complicado, Satanás se levantou contra nós, porque aí os clichês, eles fluem, os clichês. Não assim, porque deve ter alguma obra, alguma coisa que foi feita para mim, e começa esse negócio. Mas não para pensar, meu Deus, é o meu coração, eu preciso de ajuda. E aonde eu vou encontrar essa ajuda? Dentro da comunidade. Então Paulo diz assim, consoleis. Ou seja, fala de modo calmo. Acalme essa pessoa. Incentive-a. Chame ela para o lado. Se ela está fraca, se ela não está compreendendo algumas coisas, não dê aqueles clichê. Não, Deus proverá, irmão. Lógico que, mas a provisão de Deus é você. A provisão de Deus é a sua companhia. A provisão de Deus são as suas palavras. A provisão de Deus são os seus abraços, aquela mensagem que você manda. É muito mais do que eu falar para uma pessoa, Deus proverá, mas às vezes ela quer mais do que, ela já sabe disso. Aí Paulo diz assim, então consoleis os desanimados, esteja do lado deles, do lado delas. Se você estiver desanimado nessa noite, então vamos conversar depois, entendeu? Mas não é, entende o papel da comunidade? Eu não tem como eu viver como um agente secreto dentro da comunidade. Então eu venho, cultuo e vou embora. Eu venho na quarta-feira, nesse período ainda não estamos com atividades na quarta-feira, mas eu venho e vou embora. Não existe agentes secretos dentro da comunidade. O que existe são homens e mulheres, adolescentes, crianças, jovens, discípulos e discípulas que são humanos, que são capazes de dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso que você esteja comigo. Vamos caminhar? Eu estou enfrentando uma situação difícil aqui, não estou conseguindo orar. Você ora comigo? Vamos orar, mesmo à distância. Manda uma mensagem no WhatsApp, você ora daí, eu oro daqui, a gente conversa, pode ser essa comunidade. Aí ele diz, ampareis os fracos. A comunidade de Jesus é ambiente também de pessoas fracas. E quem são os fracos? Às vezes são pessoas que estão doentes,
que precisam de amparo, que precisam de apoio, precisam que alguém segure firmemente, que se agarre, que preste profunda atenção. Esse é o significado de amparar. É segurar firmemente, agarrar-se, prestar profunda atenção, estar junto. Eu não vou abrir mão de você. Não, mas eu vou te amolar. Não tem problema nenhum, a gente está aqui para isso. Entende, irmãos, a profundidade do que é uma igreja local, essa igreja que vive em comunhão com Cristo Jesus, é isso. Então, Paulo está dizendo para vocês, é muito mais do que cruzar os braços. Jesus vai voltar, ele vai voltar, mas enquanto, esperando a volta dele, e tem que estar irrepreensíveis até a volta dele, mas trabalhem entre vocês, vivam essa comunhão. Aí ele disse, acima de tudo, sejais longânimos para com todos. Ou seja, ser paciente. Só isso? Não. Suportar ofensas e insultos. Não precipitar na vingança ou na punição. Não perder o coração, mas perseverar pacientemente. Às vezes, dentro de uma comunidade, acontecem algumas situações e que o coração facilmente já fica magoado. O coração facilmente já fica, você fala assim, já não é a mesma coisa. Isso, para o ímpio, é natural. Mas dentro da comunidade de Jesus, isso não deve acontecer. Se a gente não tem maturidade para discutir assuntos sérios, e para a gente bater um papo e continuar se abraçando, nos amando, a gente tem que parar e perguntar, que cristão que eu sou? Será que eu sou uma pessoa madura realmente? Porque se eu encontro outro irmão, eu falo, você não tem ideia do que o fulano fez para mim. Misericórdia. E ainda prega. Ou dá estudo, canta, e frequenta, é crente. Sabe? Aí Paulo está dizendo, não. Seja paciente. Jesus Cristo não suportou as suas ofensas. Se você pecar hoje, ele não vai suportar, não vai perdoar você. Se você pecar e pedir perdão, ele não vai te perdoar. Se você pecar e se cair de joelho arrependido, Jesus não vai te perdoar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, não vai encher teu coração. Então, por que você não vai compartilhar disso com o seu irmão, com a sua irmã? Então, por que eu vou agora fazer do meu coração um reservatório de amargura, de ódio, de ressentimento? Aí eu me torno um hipócrita, um cínico, que eu abraço todo mundo, mas o meu coração... Mas, olha, se eu pudesse nem te ver, eu nem olharia para a sua cara. Paulo diz, não. Sejais longânimos para com todos. Aí no verso 15, olha o que ele diz. Evitai que alguém retribua o quê? A outrem mal por mal. Agora, como que a gente evita? É quando a pessoa vem compartilhar algo com a gente e você já ouve aquilo de forma com discernimento. Essa pessoa está falando isso comigo, compartilhando essa situação, porque ela está magoada, ela está tentando incendiar meu coração também, para que eu também compre essa briga desnecessária, ou ela está simplesmente compartilhando comigo, porque ela quer a minha ajuda. Essa percepção. Porque, às vezes, uma pessoa vem falar conosco, aí a gente fala assim, você percebeu? Eu também. Fulano, misericórdia. Aquele lá, não é complicado, viu? É só Jesus para ter misericórdia. Aliás, Deus tem alguns gostos que só Ele, viu? Se pudesse, é que a gente não pode, né? Mas Jesus escolheu fazer o quê? Tem que tolerar essa praga dentro aqui, né? No nosso meio, não. Evitai que alguém retribua outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então é perceber logo. Isso aqui vai gerar ruptura, isso aqui vai gerar ressentimento, isso aqui vai gerar o mal-estar dentro da comunidade. Vale a pena eu ser um incendiador disso? Vale a pena eu colocar mais lenha nisso? Lógico que não. Então vamos resolver de forma madura como cristãos. Então essa igreja que é vigilante, que não é formada apenas por liderança, essa comunidade. Então a gente evita vários problemas.
Porque em toda comunidade se encontram irmãos que instintivamente temem o pior, mas em toda comunidade também devem encontrar-se os cristãos de coragem, que saibam ajudar a outros, sustentam os fracos. É um precioso conselho. Em vez de deixar os irmãos fracos ou qualquer outro e à deriva para finalmente desaparecer, a comunidade cristã, a comunidade que vive em comunhão com Cristo, se dedica deliberadamente para mantê-los na igreja, de tal maneira que não possam escapar, desanimar. Porque, às vezes, nesse ambiente que a gente tem de individualismo, a pessoa começa a passar por determinadas situações, e Satanás não perde oportunidade, né? Aí ele se aproxima, veja, você vai e ninguém presta atenção em você. Ou, se a pessoa tem, às vezes, uma dolorosa experiência, ela compartilha com alguém, aí aquela pessoa que ouviu aquela história compartilha com outros, aí uma quarta pessoa entra em contato, ô fulano, eu fiquei sabendo que você está passando por isso. Sendo que ela falou para um só, aí, fala, poxa vida, eu não posso confiar em ninguém, eu falo para a pessoa, ela já leva tudo para frente, misericórdia, como assim? Essa maturidade para dizer, eu estou lidando com meu irmão, com a minha irmã, eu estou lidando com aquele, com aquela que carrega a imagem de Jesus Cristo, eu estou lidando com aquele, com aquela por quem Cristo morreu, inclusive por mim, e se Ele está me dando essa graça de estar ao lado desse irmão, ao lado dessa irmã, a última coisa que eu quero fazer é comprometer a integridade dele, é comprometer a reputação dele ou dela, pelo contrário, se tiver que exortar, eu vou exortá-lo, né? Nosso irmão Zaneto falou, irmão, estou aberto para a exortação. Sabe, aprender isso, para essa comunidade se fortalecer. Essa igreja esforça para criar laços de companheirismo e persuasão para poder manter os irmãos e irmãs que são temporalmente fracos e propensos a desviarem. A vida dentro do corpo refere-se ao ministério de cada cristão e da mesma forma aqui as diversas partes do corpo humano trabalham em conjunto para manter a saúde e a vida. Os membros da família devem aprender a ministrar uns aos outros. Então, essa comunidade é ministrar uns aos outros. Então, eu não posso estar dentro de uma comunidade da igreja local que Cristo instituiu dizendo, eu não posso fazer isso, isso é papel do pastor. Ou pegue o presbítero mais próximo. Não, é meu papel. Eu faço parte de um corpo. Porque um dia alguém vai chegar até você, mas você também tem que ter esse acesso de poder chegar na outra pessoa. Do verso 16 ao 22, além da igreja ser, essa igreja ensinável, essa igreja vigilante, é uma igreja virtuosa. Verso 16 ele diz, regozijai-vos sempre. Então uma igreja que é vigilante, uma igreja que é ensinável, é uma igreja alegre. Há nela essa atmosfera de alegria que faz com que seus membros se sintam inundados de tal maneira que as adversidades se tornam suportáveis. O verdadeiro evangelho anima, não deprime. Então a pessoa cresce dentro dessa comunidade, porque ela vai vendo que é uma igreja, uma comunidade comprometida com o evangelho em honrar a Jesus Cristo. Aí ele diz, orai, verso 17, sem cessar. O termo traduzido por sem cessar não significa fazer continuamente, mas sim voltar a fazer constantemente. É uma igreja que ora constantemente. Devemos manter essa relação permanente, ativa com Deus, de modo que nossa oração faça parte de uma longa conversa sem interrupções. Preste atenção nisso agora. Por quê? Talvez as orações de nossa igreja fossem mais efetivas se lembrássemos que oram mais bem juntos os que também oram sozinhos. As pessoas que oram sozinhas, que têm esse hábito de estar na presença de Deus com a palavra de Deus, elas não têm dificuldade em orar em público, orar com a comunidade. Às vezes, gente, a nossa vida de oração é uma vida tão superficial, porque a gente ora muito pouco, porque a gente acha que essa coisa ininterrupta, não. Mas esse relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Porque quando a gente tem essa vida a sós, essa vida secreta com Deus, a vida pública, a vida comunitária ganha outros contornos. Aí quando alguém diz assim, eu estou precisando de você, meu irmão, quando você ora, a pessoa se sente acolhida, orar sem cessar. É ter esse tempo com Deus, mas esse tempo da comunidade, em comunidade, de orar juntos. Por exemplo, eu vejo, me encorajo quando eu tomo conhecimento de mães que jejuam,
de mães que dedicam tempo em oração pelos filhos, pela igreja, pela família. Isso faz um bem, aquela coisa diferenciada, você fala que ele é motivador. É uma igreja, verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sempre há algo pelo que devemos dar graças. Não importa se a situação é difícil, mas a gente dá graça, porque além de Deus cuidar de nós, a gente tem uma comunidade. Então, com essa comunidade eu posso compartilhar, com essa comunidade eu posso abrir meu coração, com essa comunidade eu posso falar de mim. Essa comunidade não vai ficar assustada se eu falar das minhas lutas e dizer, mas você é o pastor? Sim, é um dom que eu recebi, mas eu sou humano. Eu sou humano. Eu tenho batalhas, eu tenho lutas. A minha batalha, eu falei hoje de manhã, a minha batalha não é estar numa cadeira de rodas. A minha maior batalha é com o meu próprio coração. O meu clamor a Jesus Cristo é que Ele tenha misericórdia do meu coração. É que Ele me sonde todos os dias. Eu não falo para ver se há algum caminho mal. Eu falo, não, Senhor, o Senhor sabe que há. Tem misericórdia de mim. Então, por isso que em tudo dai graças. Não apagueis o Espírito. Quando o Espírito Santo opera em nossa vida, em nossa igreja, há o calor do amor no coração. Quando o Espírito Santo opera, há luz para a mente. Quando o Espírito Santo opera, há energia para a vontade e disposição. O Espírito Santo nos funde para que haja harmonia e cooperação, e nos purifica para que deixemos o pecado. Não se pode permitir que esse fogo do Espírito se apague no altar do nosso coração. Deve-se manter a devoção a Cristo, que nos motiva e enche-nos a vida de poder e graça. Então, não apagar o Espírito é exatamente fazer isso. Olhar para dentro da comunidade, essa comunidade que ora, essa comunidade que em tudo dá graça, essa comunidade que vive em função da palavra, que vive a palavra, mas essa compreensão de que nós somos membros uns dos outros, fazemos parte um da vida do outro. Não desprezeis as profecias. Aí alguém olha e fala, uau. Não, profecia aqui equivale realmente aos nossos pregadores modernos. Eles eram os que ofereciam a mensagem de Deus à congregação. Em realidade, Paulo diz, se alguém tiver algo que dizer, não impeçam de dizer, porque ele passa, como Lucas nos relata em Atos, capítulo 17, ele prega o evangelho em Tessalônica, forma-se uma igreja naquele lugar. O que aquela igreja compartilhava? Não era outra coisa senão o evangelho que Paulo deixou ali plantado. O Espírito Santo estava operando naquela comunidade. Então, de igual modo, quando diz, não desprezeis as profecias, não despreze a pregação, não despreze a meditação na palavra, não abra mão da meditação na palavra, dedique-se à palavra, separe um tempo, pegue a palavra do Senhor, ore, dobre o seu joelho, pede ao Espírito Santo, faça-me compreender a tua palavra, mas alimente-se da palavra. E aí a gente vai ter esse discernimento, que Paulo vai falar aqui no verso 21 e 22, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Esses versículos descrevem o dever constante do cristão de fazer de Cristo a pedra de toque para pôr à prova todas as coisas. E como que a gente faz isso? Se nós somos um povo que medita na palavra, que nos alimentamos da palavra, que temos o prazer de poder glorificar a Cristo, nos tornamos sábios a partir da palavra, mediante a ação do Espírito Santo. E Cristo, então, se torna essa pedra de toque, o filtro pelo qual tudo chega. E aí a pergunta é, isso glorifica a Cristo? Isso aponta para Cristo? Isso exalta a Cristo? Isso deixa em evidência o que Cristo fez e é? Sim. Do contrário, Paulo diz assim, retém o que é bom, então isso aqui eu abro mão. Porque quando a gente faz isso, mesmo quando seja difícil, nós devemos continuar agindo corretamente e manter-se sempre afastado de toda sorte de mal. Quando uma igreja observa os conselhos de Paulo, ela brilhará certamente como uma luz no lugar escuro, terá alegria dentro de si, terá o poder de alcançar a outros. O propósito dessa comunidade que adora é fazer com que cada um de nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Então veja, o tempo de caminhada cristã é muito importante para cada um de nós. O tempo de caminhada cristã para cada um de nós não é para eu olhar e dizer, já conheço todos, eu já sei o que vai acontecer. Aí você chega num lugar, a gente sabe disso. Mas a questão é,
o quanto meu tempo de caminhada tem me feito mais parecido com Cristo. O quanto esse tempo que eu faço parte dessa comunidade, eu estou mais parecido com Cristo. As marcas de Cristo são vistas em minha vida. Ainda que eu não seja uma pessoa perfeita, mas eu estou caminhando para isso. Eu vejo a graça de Deus na minha vida. E não simplesmente olhar e dizer, nossa, hoje eu enjoei. Não quero mais a Betel, vou buscar uma palavra. Né, irmão? No outro lugar. Não. Eu não busco no outro lugar. Só tem uma fonte. Só tem uma fonte. E Jesus diz assim, então, entra no teu quarto, fecha a porta, leva a palavra. E o seu pai que vem em secreto, sabe de tudo que você precisa, mas dedica esse tempo. Se a gente não ficar atento, meus irmãos e irmãs, o que acontece? A gente vai levando uma vida superficial e a comunidade se torna assim, um lugar que de vez em quando eu apareço. Mas não uma família na qual estou inserido, ou inserido, para fazer diferença. Aí Paulo conclui dizendo, essa igreja é uma igreja irrepreensível. Verso 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa comunidade que vive em Cristo nunca perde essa consciência. Nós estamos o tempo todo diante dele, dos olhos dele, é tudo dele. O povo é dele, a palavra é dele, o culto é dele e ele vai voltar. Quando Paulo diz aqui corpo, alma e espírito, ele não está dividindo o ser humano. Então, o corpo, quando ele fala espírito, ele fala do pneuma. Alma, psique. Corpo, soma. Ele está falando desse ser integral. Então, Deus vos santifique integralmente. Por isso que ele diz, conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chamas, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Um beijo gostoso. Agora na pandemia não pode, mas depois que acabar pode. Os 30 abraços. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Eu quero concluir citando uma citação de um bispo inglês, William Temple. Ele diz assim, adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus. Adorar é alimentar a mente com a verdade de Deus. Adorar é purificar a imaginação pela beleza de Deus. Adorar é abrir o coração para o amor de Deus. Adorar é dedicar a nossa vontade ao propósito de Deus. Vamos orar? Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Você que está na sua casa nos acompanhando. Vamos orar ao nosso Deus. Entendendo que nós fazemos parte de uma comunidade, porque Cristo nos inseriu nela. Não foi porque um dia eu estava lá em Caxambu, falei, eu quero ser presbiteriano. Não. Eu estava nas minhas trevas, perdido. E um dia Jesus Cristo me tirou das trevas e me inseriu numa nova família. Assim como você e eu, você que nos acompanha na internet. Quando passar essa pandemia, a Igreja Presbiteriana Betel está de braços abertos para receber você, para acolher você, para caminhar com você. Vai ser uma alegria quando acabar essa pandemia poder receber você aqui e poder te abraçar e saber que você sempre acompanhou nossos cultos online e a gente poder viver juntos aqui para a glória do Senhor. Pai querido, que o Senhor nos dê essa graça de vivermos para a Tua glória. Mas que em nome de Jesus Cristo, o Senhor destrua o poder do individualismo. Ó Deus amado, que em nome de Jesus, o Senhor destrua o poder do totalitarismo. Mas que debaixo da graça do Senhor possamos viver a nossa individualidade, mas em comunidade, Senhor. Ó Deus amado, reconhecendo esse privilégio, Jesus, de que o Senhor diz, eu edificarei a minha igreja.
E o Senhor nos inseriu nessa família, para que ajudemos uns aos outros. E o Senhor nos deu dons, talentos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Mas não é para que sejamos agentes secretos na comunidade. Ninguém conhece a identidade de ninguém, ninguém sabe quem é quem. Pelo contrário, Senhor. Mas o Senhor, ó Pai amado, nos inseriu para que eu possa olhar para o meu irmão, para a minha irmã, saber o nome, quem é. E temos, ó Deus amado, essa liberdade de poder compartilhar do nosso coração. E diante dos Teus olhos, nós desenvolvemos uma maligna cultura, Senhor, de que nós temos que nos isolar dentro de nós mesmos. E aí aos insubmissos, aos fracos, aos doentes, os desanimados. E a gente não sabe lidar. Mas que em nome de Jesus o Senhor quebre isso. E restaure-nos, ó Deus, dando-nos a mente de Cristo. Porque Jesus Cristo já estabeleceu como nós devemos fazer. Ele diz: eu servi vocês, sirva o seu próximo. Eu amo vocês, ame o seu próximo, como eu te amo. E se o Senhor nos deu dons, Jesus, não é para que eu fique exibindo diante dos teus olhos. Se o Senhor nos deu dons, é para que nós, como igreja, possamos viver em unidade, exercendo isso. Eu quero orar para que a igreja presbiteriana Betel seja essa igreja. Ó Deus amado, que admoesta os insubmissos. Que seja essa igreja, Deus amado, que ampara os fracos. Seja essa igreja, ó Deus amado, que esteja junto com os de coração fracos. Essa igreja longânima, que vive em paz. Mas essa igreja comprometida com o Evangelho. Essa igreja que teme e treme em Tua presença. Essa igreja que acolhe, Senhor, mas que não é uma igreja formada por pessoas perfeitas, mas pecadores e pecadoras conscientes do que Cristo fez na cruz, e vive debaixo do poder da ressurreição, com essa expectativa de que Ele vai voltar, e nessa vivência, Senhor, vive para edificar uns aos outros, para consolar uns aos outros, ó Pai. Deus amado, quebranta o nosso coração, que não haja mais no nosso meio pessoas que lutem sozinhas, que não haja mais em nosso meio pessoas que se sintam isoladas, abandonadas, que não haja mais entre nós pessoas, ó Deus, que para falar alguma coisa precisa de outros perto, mas que tenhamos, ó Deus amado, a graça e a bênção de poder procurar um irmão particularmente, para falar com ele, para falar com ela, em amor, em humildade, para que sejamos essa igreja, para que quando nos encontrarmos contigo, Senhor, poder, como Paulo, falar: Senhor, eis aqui a tua igreja, Senhor. Naquilo que o Senhor nos confiou a fazer, nós fizemos para a glória do teu nome. Mas, ó Deus amado, que nós não sejamos mais um povo negligente, que nós não sejamos mais um povo omisso, que não sejamos mais um povo que traz para si o julgamento do Senhor, mas que sejamos um povo, ó Deus, que vive para a glória do teu nome, de joelhos na tua presença, sendo dirigidos pelo teu Espírito Santo e tendo a sabedoria da tua palavra para consolarmos uns aos outros e edificarmos uns aos outros em amor para a glória do teu nome. Que o Senhor nos sustente, nos fortaleça, nos transforme, nos exorte, nos confronte, transforme o nosso coração, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E que o maior prazer do nosso coração não seja outro, o de servir o Senhor e a comunidade que atua, a comunidade que foi comprada com o sangue do teu Filho amado, Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que Ele cresça e nós diminuamos. No nome dEle e pelos méritos dEle, que nós oramos e agradecemos. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco em todo o tempo todo, até que Ele volte. Amém e amém. Deus abençoe você. Dê uma semana abençoada, você na sua casa. Que Deus te abençoe e dê uma semana abençoada. Beijo no coração de todos. Uma boa noite.